dia a todas e a todos. Estamos aqui para mais um direto. Esta semana teve que ser alterada a data do nosso direto, mas estamos aqui hoje para iniciar também o nosso fim de semana e, por que não, com esta conversa entre nós, onde podemos falar daquilo que são as oportunidades, os desafios, aquilo que são as vossas ideias, as vossas propostas, as vossas preocupações e, acima de tudo, podermos ter um olhar sobre aquilo que está a ser feito e termos uma visão daquilo que irá ser feito. Como habitualmente fazemos, nós teremos um período para responder a questões que ficaram pendentes na última sessão e depois convido todas e todos a poder fazer um comentário com uma questão, com uma ideia, para podermos falar e irmos conversando um pouco ao longo dos próximos minutos. E no fim, deixar-vos aqui algumas notas e algumas lembranças importantes relativamente à vida da nossa freguesia. Muito bem, então, assim sendo, pegaria aqui nas questões colocadas pelo Filipe Fernandes, que nos deixa aqui questões relacionadas com a acessibilidade na via pública. Fala-nos sobre a Rua Tristão da Cunha, no final da rua da Passadeira, que não está incluída na obra que será lançada para o ano. Bom, Filipe, nós não iremos ver esta situação, não tenho presente todos os locais onde vai haver intervenção. Será toda aquela zona do coração de Montabrão, mas fica aqui a nota para podermos ver o que é que, se está ou não está, e o que é que pode ser feito para fazer o relaxamento da passadeira. Na Joaquim Luís, também o Filipe aborda a questão na Joaquim Luís. A Joaquim Luís hoje iniciou, ou aliás está a iniciar agora, uma intervenção ao longo de toda a Avenida Joaquim Luís, da melhoria das condições pedonais, do passeio, da faixa de rodagem, do estacionamento, e portanto em breve essa intervenção também arrancará com mais força, e esta questão que o Filipe coloca será também endereçada, obviamente. Depois fala o Filipe, e com razão, do edifício da Junta não ter acessibilidade. Essa situação de facto ocorre. O edifício da Junta em Montabrão não tem garantida a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. O espaço pode parecer muito, mas para cumprir as cotas não é assim tão fácil quanto isso. Temos, de facto, andado a estudar soluções que minimizem e mitiguem esta situação. Ainda não conseguimos encontrar a solução que para nós nos parece mais interessante, e desse modo, Filipe, sempre que tivermos que resolver alguma situação, por favor, com antecedência, comunica, que certamente conseguiremos dar essa resposta de uma outra maneira. A Helena Marques Neves, que nos aborda novamente com a temática da Cristino da Silva. Efetivamente, Helena, partilhar consigo e com todos que já endereçámos este tema por diversas vezes à Polícia Municipal. Ainda não obtivemos nenhum feedback relativamente às diligências que têm sido adotadas pela Polícia Municipal, mas temos vindo a insistir sobre este tema para, enfim, vermos se a situação que é conhecida por todos, se de facto deixa de existir, porque necessita de facto de um olhar atento por parte da Polícia Municipal. A Glória Soares, que também agradeço a sua participação, nos deixa aqui questões relacionadas com a freguesia de Queluz Belas, nomeadamente a zona do Casal da Barota e das Campinas. Portanto, Glória, obrigado também pela sua questão, mas não sendo da nossa freguesia, iremos endereçar o seu comentário para a minha colega e para a freguesia vizinha, e portanto, no fundo, para ser atendido toda esta situação que relata aqui relativamente à mobilidade nos passeios. Pois bem, então, não havendo para já nenhum comentário, pelo menos não tenho aqui essa indicação,
Há bocadinho falei daquilo que é a obra na Avenida Joaquim Luís, e já agora vou aqui pegar no panfleto que há pouco tinha na mão. A obra no Joaquim Luís é uma via estruturante da freguesia, visa não só melhorar aquilo que são as condições da faixa de rodagem, aquilo que é a otimização dos lugares de estacionamento, mas também melhorar do ponto de vista da mobilidade pedonal, com a criação de uma pedovia, portanto, um corredor com um piso diferenciado que permita às pessoas, de facto, descerem e subirem aquela artéria com maior segurança e com maiores cuidados. É isso que se pretende, eliminando, deste modo, também algumas barreiras arquitetónicas que existem no local. E, portanto, é uma obra muito, muito importante, por ser numa via estruturante da freguesia, principalmente em Montabrão, e, portanto, era uma obra necessária e ainda bem que está a ser feita. E por falarmos em obras e em projetos, partilhar convosco que hoje será assinado o contrato para a construção do parque inclusivo, o primeiro parque inclusivo no concelho, que será aqui na nossa freguesia, será no Parque Salgueiro Maia. Já retirámos os equipamentos de minigolf que se encontravam no parque, foram cedidos à Escola Miguel Torga para desenvolver um projeto formativo na área do golfe e, portanto, deste modo, poderemos valorizar ainda mais a oferta que temos na freguesia com um parque que esperamos seja do agrado de todos. Hoje será assinado o contrato e faremos depois, de seguida, num outro momento, uma apresentação pública do projeto. O projeto, esse que foi realizado e promovido pela Junta de Freguesia e que acreditamos que seja, de facto, uma mais-valia para a nossa comunidade. E porque estávamos a falar de mobilidade, a Maria Cidália deixa-nos aqui uma pergunta sobre quando é que começam a colocar antiderrapante nos passeios de Montabrão. Estava exatamente, Maria Cidália, a falar dessa matéria. Nós, na Joaquim Luís, propusemos ao município que fizesse uma intervenção nessa artéria com a possibilidade de melhorar as condições pedonais por quem ali se desloca e, portanto, será criado um corredor, uma pedovia que terá um piso antiderrapante e, portanto, a rua tem uma inclinação significativa, é muito usada porque é uma rua estruturante não só do ponto de vista rodoviário como também do ponto de vista pedonal e, portanto, iremos já fazer esse trabalho na Avenida Joaquim Luís, que estou certo que, a exemplo daquilo que já foi feito noutro ponto da freguesia, será bem conseguido e será depois também bem utilizado pelas pessoas e sentirão o conforto que é andar nesse corredor, nessa pedovia. Tomando então aqui algumas ideias que queria partilhar convosco. Uma delas tem a ver com os estudantes universitários. A Câmara de Sintra lançou um programa de apoio às propinas dos estudantes universitários. Portanto, toda essa informação está no site da Junta de Freguesia e do município de Sintra, mas é uma importante medida de apoio às famílias, de apoio aos estudantes, para que possam manter os seus estudos, que não deixem de estudar por dificuldades financeiras que esta pandemia também nos trouxe e, portanto, é uma medida muito importante e, portanto, mais detalhes e maior informação poderão sempre consultar o site da Câmara. Estão a ser agora contactadas ou visitadas habitações no âmbito dos censos, nesta atividade, nesta grande operação censitária que está a decorrer em Portugal. Relembrar que poderão fazer o vosso registro no site do INE, especificamente para os censos, até ao dia 31 deste mês. Portanto, os códigos que foram entregues em vossas casas poderão ainda utilizá-los até ao dia 31. Ele teria terminado recentemente o prazo, mas o INE
e bem, alargou o período para efetuar esse registro por via da internet. Contudo, nós temos na Junta de Freguesia o e-balcão, onde poderá também fazer o seu processo censitário com a ajuda de uma pessoa que está a trabalhar na questão dos censos, ou indo o recenseador até à sua habitação, ajudando nesse preenchimento. E, portanto, se ainda não o fez, já sabe, tem até ao dia 31 para o fazer, não deixe ultrapassar esse prazo. E voltando aqui, até porque aqui já há algumas questões, isto é sempre muito mais interessante quando há interação, quando há perguntas, por isso, quem nos acompanha, por favor, use o campo dos comentários, fazer chegar a vossa questão, a vossa preocupação, terei todo o gosto em responder. Adel Costa, que nos deixa os seus bons dias, Adel, também para si, espero que esteja tudo bem. Diz-nos então que são boas medidas aquelas que anunciei e obrigado. Tudo aquilo que é para melhorar a freguesia é sempre bom e é para isso que trabalhamos todos os dias, para podermos ter uma freguesia melhor, mais valorizada do ponto de vista do território, valorizado do ponto de vista daquilo que é a economia local, com ajuda ao nosso comércio, mas também das pessoas que cá vivem, que cá trabalham e que cá gostam de estar, e isso é o mais importante. Diz-nos então que precisamos de mais estacionamento em Montabrão, principalmente para quem vive perto dos centros de saúde. Chego tarde, com todo o respeito, mas quem chega mais tarde quase que leva o carro para casa. Adel, nem a propósito da sua pergunta ou o seu comentário, que agradeço bastante, dar-lhe nota, Adel, que estará na fase final do processo de contratação pública uma intervenção não na zona do centro de saúde propriamente dita, mas na Capitão Gomes Rocha, portanto ao lado, uma intervenção de requalificação dessa avenida, conjuntamente com a criação de uma bolsa de estacionamento na rua Pedro Escobar, portanto cá em cima, junto à entrada para o bairro 1º de Maio, onde haverá uma bolsa de estacionamento para cerca de 70 a 80 lugares. Depois a própria artéria da Capitão Gomes Rocha também será melhorada para otimizar o estacionamento e depois haverá uma terceira fase, que só arrancará no próximo ano, que visa trabalhar no coração, digamos, do Alto Montabrão, onde se encontra o centro de saúde, onde se encontra o comércio e aquela zona maior habitacional, com maior pressão habitacional, como a Alda Nogueira, Jacinto Garcia. Portanto, toda essa zona também sofrerá uma intervenção com vista à otimização de criação de lugares de estacionamento e condições de mobilidade pedonal. E, portanto, se começámos esta intervenção com a criação de uma bolsa de estacionamento na António Nobre, com a requalificação do talude, criando um parque de lazer e em volta a criação também de lugares de estacionamento e, portanto, temos vindo, de facto, a ter essa preocupação, sabendo de antemão que o espaço público não cresce, é o que existe e que, efetivamente, por cada fração existe um número significativo de veículos e que isso depois torna difícil conseguirmos acomodar todas as situações, mas temos feito esse esforço para aumentar a oferta de estacionamento na freguesia, em particular na zona que a Adel refere. A Elsa Alves, que nos pergunta, que nos diz, aliás, que na Quinta das Nogueiras andam muitas ratazanas que parecem lebres. Obrigado, Elsa. Fica aqui então essa nota para podermos endereçar à Câmara Municipal essa questão, para que seja feito um trabalho de esratização na Quinta das Nogueiras. Aliás, é um troço por onde passa o eixo verde-azul e, portanto, iremos, obviamente, dar nota dessa situação ao município. Obrigado, Elsa, pela sua nota. A Andréia Monteiro pergunta-nos se tem enviado mensagens com dúvidas para o Messenger, mas não tem tido resposta. Andréia, por favor,
faça aqui a sua questão, não sei para onde tem endereçado as suas questões, mas aproveito este espaço para as colocar e certamente terei a oportunidade de responder e de esclarecer aquilo que pretendo. A Sandra Lopes pergunta-nos se este ano haverá colónias de férias para crianças. Sandra, obrigado pela questão. Efetivamente, este ano nós iremos realizar campos de férias, estamos a preparar tudo. Na próxima semana sairá a informação relativa a um período de pré-inscrição. Portanto, nós vamos lançar um período de pré-inscrição por forma que possamos ter um número aproximado de crianças com perspectivas de ingressar nos campos de férias, para podermos adotar todas as medidas de segurança e de cuidados sanitários para que os campos de férias decorram com a maior tranquilidade, em que as crianças possam se divertir. Obviamente que o seu enquadramento será diferente de anos anteriores, ou seja, nós não iremos ter neste ano nos campos de férias idas à praia, faremos muita da atividade será feita, para não dizer na sua totalidade, será feita na freguesia, nos limites da freguesia. Também será uma oportunidade das nossas crianças conhecerem melhor o território onde vivem e, portanto, aquilo que queremos é que sejam campos de férias para as crianças se divertirem, em segurança, com tranquilidade para as famílias, para os pais. E estou certo, Sandra, que irá apreciar aquilo que estamos a preparar. E, portanto, fique atenta, na próxima semana já iremos lançar informação relativa às pré-inscrições e será depois preencher um formulário, uma coisa simples, mas fique atenta que teremos novidades sobre isso. A Andreia pergunta que obras estão a decorrer na Avenida Joaquim Luís, que bastante constrangimento estão a causar. Andreia, nós vamos iniciar na Joaquim Luís, há pouco referia, que normalmente recuperar a informação escrita dos panfletos que colocamos nas portas da Avenida Joaquim Luís. Na Avenida Joaquim Luís será feita uma intervenção ao nível do piso da faixa de rodagem, portanto, melhoria das condições do tapete rodoviário, otimização dos lugares de estacionamento nessa avenida, eliminação de barreiras arquitetónicas que porventura existam, melhoria das condições pedonais, de circulação pedonal, com a criação de um corredor pedovia, portanto com um piso antiderrapante, que permita que as pessoas possam circular com maior segurança, até porque é uma zona também muito, muito utilizada por pessoas de idade, como é uma via estruturante da freguesia e por isso cria já estes constrangimentos que refere, porque a via tem que estar cortada para que os trabalhos sejam realizados com a maior tranquilidade possível. No fundo, aquilo que se pretende, de facto, é melhorar as condições dessa avenida, dando-lhe maior conforto ao nível rodoviário, como também ao nível pedonal, e deste modo termos uma artéria que possa ser utilizada pelas pessoas de idade, para as pessoas que vão às compras, que levam os seus carrinhos, o carrinho de bebê, possa ser utilizado com maior segurança, que hoje nem sempre acontece em alguns troços da Avenida Joaquim Luís, porque é muito estreito o passeio. A Adele Costa, que agradece as questões. Obrigado, Adele. Esteja sempre à vontade para nos colocar as suas questões. A Elsa também. Obrigado pelo vosso tempo. O Ricardo Belo, que também nos deixa aqui a sua mensagem. Ricardo, um cumprimento para si. Relativamente ao tema de segurança, qual é o ponto de situação relativo ao tema que levantou na Assembleia de Freguesia, a pessoa que causava transtornos na via pública? Bom, Ricardo, a informação que tem relativamente a essa matéria é que a pessoa foi detida, foi detida pelas nossas forças de segurança, que já tinham identificado o caso, e foi apresentado ao tribunal, e portanto não tenho informação contrária de que a pessoa esteja... Não tenho mais informação relativamente a esta matéria, melhor dizendo. Portanto, foi detida, foi apresentada ao tribunal e terá sido tomada alguma medida de coação, que não tenho
presente qual terá sido essas medidas. Pressuponho que, face ao enquadramento e àquilo que era conhecido, que terá sido feito o seu internamento compulsivo ou alguma medida que evite que esta pessoa circule pelas nossas ruas. A Cristina Lavrador Batista deixa-nos aqui também uma questão para quando o corte da vegetação alta no terreno entre a Avenida 25 de Abril e a Rua Vila Nova de Sintra, pois já foram vistas por várias ratos e ratazanas. Obrigado, Cristina. Fica então aqui o seu pedido para que seja intervencionado. Iremos, juntamente com o município, sinalizar a questão para que possa ser feita a desmatação desse talude que aborda. E Cristina, aproveitando que fala na zona da Avenida 25 de Abril com a Rua Vila Nova de Sintra, também eu não referi há pouco, mas está a ser feito um caminho pedonal que liga a Avenida 25 de Abril à Rua Infantário do Povo, para não só melhorar o troço de acesso à escola, como também para a Avenida 25 de Abril, até porque há um parque de estacionamento na Avenida 25 de Abril e, portanto, as pessoas poderem aproveitar esse trajeto para entrar na Praceta Cesário Verde, para entrarem na Rua Infantário do Povo e melhorar também essa condição. A Sandra, que diz então que a sua filha vai adorar a novidade. Ainda bem, Sandra, fico contente por isso. Nós, no ano passado, não tivemos a oportunidade de realizar os campos de férias, fruto da pandemia que estamos a viver, mas este ano decidimos que teríamos que o fazer e tentámos encontrar aqui as melhores soluções para podermos implementar este projeto. E já agora, eu não sei que idade é que tem a sua filha, Sandra, mas nós teremos dois grupos, portanto, de crianças. Haverá os campos de férias mais júniores e os teen, e portanto tentaremos ajustar as atividades em função das idades das nossas crianças e dos nossos jovens, que me parece também muito importante. A Andreia, que agradece o esclarecimento, não tenho que agradecer, Andreia, e pedir desculpa se porventura alguma mensagem não foi por nós recepcionada e por isso respondida, mas sinta-se sempre à vontade para usar outros canais alternativos, o e-mail, o telefone, para poder obter respostas, ou então, de 15 em 15 dias, já sabe que me encontra por aqui nas redes sociais, mesmo que não esteja em direto, poderá sempre deixar o seu comentário que eu responderei na sessão seguinte. Muito bem, então a Sandra Lopes retoma aqui outro tema que tem a ver com a estação de Montabrão, se existe a possibilidade de ser feita uma ponte para peões, porque as pessoas atravessam a rotunda e pode haver um acidente muito grave. Muito bem, Sandra, obrigado por levantar essa questão, já aqui foi abordada algumas vezes esse tema. Não é possível fazer uma ponte de passagem para junto à rotunda. A ponte, como sabe, tem ali uma zona de prédios muito próxima da rotunda. Não há espaço para edificar uma ponte de passagem para a zona da estação. Está muito próximo dos prédios, portanto a questão da privacidade e da segurança das habitações também poderia ser posta em causa. Fazer um túnel, portanto fazer uma passagem subterrânea, pode não ser a solução, não é de certeza a melhor solução, porque levantar-se-á, melhor dizendo, questões relacionadas com a segurança, porque depois passa a estar num sítio mais escuro, mais sombrio, e mais despido do campo visual por quem ali passa. E efetivamente, Sandra, existe naquela zona todas as condições para que as pessoas atravessem em segurança. A cerca de 10 metros da rotunda tem uma passadeira, tem sinalização, tem sinais luminosos, tem garantido o atravessamento em segurança, sem qualquer tipo de problema. Aliás, existem guardas de proteção junto à rotunda exatamente para que as pessoas não façam esse atravessamento
que diariamente e de uma forma constante é feito, mas a solução que apresenta já foi pensada, já foi observada, mas não reúne as condições técnicas necessárias para ser implementada. Marisa, muito obrigado, Sandra, pela sua questão. A Marisa Ramos nos deixa aqui os seus bons dias. Obrigado, Marisa. Também para si, espero que esteja tudo bem. Não havendo para já mais nenhuma questão, retomaria aqui algumas das informações que estava a passar. Portanto, já falei das obras, já falei do apoio aos estudantes universitários, que é nesta fase muito importante, já falei dos censos e porque estamos numa fase de desconfinamento, temos vindo a acompanhar todo o processo de desconfinamento junto do comércio, junto das escolas, junto da vida das pessoas. Ontem tive a oportunidade de visitar mais 2 clubes que retomaram a sua atividade desportiva e tivemos a oportunidade também de observar que não só o nosso comércio, como o nosso tecido associativo e as próprias pessoas têm, de facto, tido a preocupação neste desconfinamento de adotar medidas de segurança, de reforçá-las e de dar a confiança necessária para que as pessoas possam utilizar o comércio, possam utilizar as associações, possam desfrutar do desporto, do lazer. E por falar em lazer, nós abrimos os parques infantis e de lazer da freguesia. Como sabem, estava impossibilitado a sua utilização e a sua abertura por via das medidas de resolução do Conselho de Ministros. A última, já na última fase de desconfinamento, permite que o nosso município nos deixe então ter estes espaços abertos e já está ao dispor de todos o Parque Salgueiro Maia, a Quinta das Flores, os polidesportivos e, portanto, podermos fazer bom uso de todo o equipamento público. E esta é a mensagem que também quero passar, é que, apesar de estarmos no desconfinamento, apesar de podermos ter maior liberdade, digamos assim, não devemos descurar os cuidados básicos de segurança sanitária. Utilização de máscara, o distanciamento entre as pessoas e a higienização permanente das nossas mãos. É fundamental que mantenhamos estas 3 regras básicas para podermos levar este combate da pandemia no caminho certo. E Sintra, em termos de situações de Covid, tem nesta fase de desconfinamento estado sempre a verde, e isso faz com que estejamos sempre a avançar nas fases de desconfinamento e que assim se mantenha para bem de todos. Muito bem, então, retomando, entretanto já entraram aqui mais algumas perguntas, ainda bem, é sempre bom vermos esta atividade e esta interação, e vamos intercalando entre as informações e as nossas conversas, e ainda bem que é assim. Então a Marisa, que nos pergunta relativamente ao trajeto da carreira 105, se seria possível o trajeto voltar ao que era antes, e a possibilidade de termos uma paragem por baixo do shopping de Montabrão. Marisa, não tenho novidade adicional relativa, não tenho novidade sobre este tema para transmitir à Marisa e a todos que nos acompanham. Aquilo que neste momento importa referir é que já foi terminado o concurso para da área metropolitana de Lisboa para a gestão dos transportes, para a gestão das carreiras. Será agora colocado à discussão pública no Conselho de Sintra o plano de mobilidade também do município, e veremos conjugar estas duas realidades entre aquilo que é a melhoria da oferta com mais horários promovido por este concurso da área metropolitana de Lisboa, que vai iniciar apenas a sua atividade a 1 de março do próximo ano, okay? Porque agora é necessário haver a aquisição das viaturas por quem ganhou o concurso, e associado a este plano de mobilidade, que não temos ainda o conhecimento do teor do mesmo, ver se estas questões do trajeto
e das paragens poderão ser acolhidas e, portanto, Marisa, não tendo nada para lhe referir relativamente e em concreto a esta matéria, deixo-lhe esta nota de que de facto vai haver alterações ao nível dos transportes, ao nível da mobilidade no concelho, na área metropolitana de Lisboa, mas fica aqui o compromisso que iremos observar aquilo que será o impacto de todas as nossas carreiras dentro destes documentos estruturantes para a mobilidade e para o trânsito no concelho. A Sandra, então, que nos agradece a explicação relativamente à rotunda em Montabrão. O Michael Gomes, que nos deixa aqui os seus bons dias, para si também, Michael. A Paula Pereira, que nos deixa também os seus bons dias, bom dia Paula também, pergunta-nos se haverá mais controle e melhoramento no acesso à feira. O último sábado correu mal. Bom, Paula, não acho que tenha corrido mal o último sábado, aliás, a peça jornalística que foi abordada deste fim de semana refere exatamente isso, através de um município que teve o cuidado de transmitir tal e qual aquilo que se passa na feira. Acontece muitas das vezes que as pessoas, e isso é uma responsabilidade individual, nós não conseguimos ter pessoas a fiscalizar e a garantir o distanciamento ao longo da fila. Acontece que muitas vezes as pessoas deixam de respeitar o distanciamento e, portanto, a responsabilidade individual de cada um seria de facto importante ser relevada e ser novamente pedida para que as pessoas, quando estão na fila, façam o devido distanciamento. A fila acontece na feira, acontece no supermercado, acontece numa loja. Há de facto as pessoas não têm esse cuidado do distanciamento. Obviamente que tentaremos sensibilizar as pessoas e nessa matéria sim vamos procurar sensibilizar para que as pessoas mantenham o distanciamento. Não conseguimos ter em permanência esse cuidado, até porque a feira é realizada num espaço temporário e, portanto, não conseguimos adotar tudo aquilo que poderia ser adotado por forma a evitar essa dificuldade que as pessoas têm em se manterem distantes umas das outras. Agora, a feira funciona com todas as regras de segurança, com a possibilidade de controle de temperatura, higienização à entrada da feira. Os próprios feirantes também são obrigados a ter gel desinfetante e, portanto, estamos muito atentos a isso. É uma feira muito grande, com muita procura, e queremos que se mantenha num registro de qualidade, de referência no distrito, e é por isso que nos pautamos todos os dias. Muito bem. Obrigado, Paulo, então, obrigado, Paulo, pela sua questão. O Michael pergunta que gostava de ter uma reunião com o Presidente para poder tomar várias questões sobre a segurança no bairro da Pecompalma. Michael, é muito fácil marcar uma reunião comigo, poderá fazer via e-mail, via telefone, via página da Junta, através de uma mensagem via Messenger. Portanto, qualquer um dos canais digitais que nós temos ao nosso dispor, poderá o Michael solicitar um agendamento de uma reunião comigo para falar de alguma questão que queira colocar, neste caso sobre o bairro da Pecompalma, e, portanto, esteja à vontade para, no entretanto, aproveitando que está a acompanhar aqui o nosso direto, poder já endereçar uma mensagem via Messenger, solicitando a sua reunião, dando também a sua disponibilidade, que eu tentarei acomodar a minha disponibilidade à sua e não o contrário. O Alexandre Gaudêncio, quem cumprimento, sugere ainda relativamente ao processo, à questão colocada pela Sandra Lopes da passagem da rotunda, sugere a colocação de painéis mais altos para impedir que as pessoas passem por ali. Até o túnel está realizado. Alexandre, o túnel não será realizado, portanto, se passei essa ideia, peço desculpa,
O túnel não pode ser realizado porque acrescenta riscos, nem tão pouco sei, do ponto de vista das infraestruturas do subsolo, há essa possibilidade. A colocação de painéis mais altos, enfim, não resolve propriamente o problema, na medida em que muitos das pessoas junto à passadeira saem para o lado de fora e, portanto, fazem um recorte até à rotunda. Não existe, digamos assim, uma questão das pessoas saltarem a guarda de proteção que existe. É quando chegam à passadeira no final da Joaquim Luís, colocam-se do lado de fora, contornam ali o Lancil e atravessam para o lado da estação. Portanto, o painel alto, além de criar uma ideia um pouco estranha, não resolve efetivamente o maior problema. E o maior problema é um problema de consciência. A consciência de que a 10 metros existem todas as condições de segurança para que as pessoas atravessem e não vale a pena arriscar. Conhecemos certamente inúmeros casos em que a pressa depois provoca grandes dissabores e, portanto, este é um bom exemplo daquilo que poderemos fazer, andar um pouco mais, sensivelmente 10 metros, e podermos atravessar em segurança. A Marisa, que nos agradece a atenção dada. Marisa, não tem que agradecer, estes fóruns são exatamente para podermos falar uns com os outros, interagir. Temos 49 mil habitantes e achamos que esta seria uma ferramenta privilegiada para podermos também diminuir muito do distanciamento que é de vivermos numa urbe com tanta gente, uma urbe com uma capacidade, uma densidade populacional, melhor dizendo, muito maior que muitos municípios do nosso país. O António Marques, que nos deixa os seus bons dias, também António para si, sobre o estacionamento no Alto Monte Abrão, que está cada vez mais caótico, os carros abandonados são cada vez mais. O que está pensado ser feito, o que está pensado o que está pensado para ser feito, presumo que seja assim a sua questão, António. Muito bem, António. Efetivamente, nós temos vindo a trabalhar em soluções que visem aumentar a oferta de estacionamento no Alto Monte Abrão. Começámos numa primeira fase por alterar os sentidos de trânsito, porque permitisse legalizar e normalizar o estacionamento que era feito nas faixas de rodagem e, portanto, havendo dois sentidos, poderia efetivamente a polícia intervir. Em situação de acidente, o seguro não cobria qualquer tipo de dano e, portanto, quisemos otimizar as rotas, as vias, perdão, melhorando as rotas, assim é que é, e disponibilizando e normalizando o estacionamento na faixa de rodagem. Depois, na requalificação do espaço de lazer entre a Afonso Costa e Ribeiro Sanches, foi criado mais um anel de estacionamento, ou melhoria do estacionamento já existente, porque já existia algum estacionamento na Ribeiro Sanches, na Afonso Costa não. No outro lado, portanto, na Rua António Nobre, foi criada uma bolsa de estacionamento e agora haverá uma segunda fase que será a requalificação da Capitão Gomes Rocha, melhorando as condições pedonais e de estacionamento, a par de uma outra bolsa de estacionamento, portanto, uma segunda bolsa de estacionamento na Rua Pedro Espoir, com cerca de 70, 80 lugares, por forma também a aumentar a capacidade de oferta de estacionamento na zona envolvente e no próximo ano, então, fazer uma intervenção no coração do Alto Monte Abrão, na zona dos prédios, na zona onde há maior confusão, tentando, desta maneira, otimizar o espaço público disponível para a criação de estacionamento, mantendo, obviamente, a preocupação da mobilidade pedonal e fazendo estas intervenções, acreditamos que poderemos aumentar significativamente o número de lugares de estacionamento no seu cômputo geral. Acontece que tem que ser faseado, não conseguimos fazer isto tudo ao mesmo tempo, daí este escalonamento de intervenções. Relativamente aos carros abandonados,
É uma matéria que nós damos conhecimento à Polícia Municipal. A Polícia Municipal é a entidade que faz a remoção das viaturas abandonadas na via pública e, portanto, a ela compete essa matéria. E é, de facto, isso que fazemos sempre que alguém, neste caso o António, poderá usar a nossa plataforma, o meu bairro, para nos sinalizar uma viatura abandonada ou através do Sintra Resolve e poder, dessa maneira também, solicitar à polícia que faça a remoção das viaturas. A São Pereira, que nos diz que sobre os transportes é só promessas, para não falar de outras coisas. São terá com certeza o direito à sua opinião. Muita coisa tem sido feita, nem sempre é feito no tempo que gostamos. O dos transportes é um caso evidente disso, que gostaríamos que fosse resolvido já, mas não é possível fazê-lo no imediato. Sobre o Michael, portanto, refere-se às viaturas abandonadas, que já respondi ao António, obrigado. A Elsa Oliveira também deixa-nos aqui uma mensagem, cumprimentá-la já agora. Há cerca de 4 meses que a Placeta Jorge Barradas não tem iluminação. Elsa, dar-lhe uma informação, já existe iluminação na Jorge Barradas, já foram feitas, portanto, já houve essa intervenção, portanto, a iluminação já foi reposta, por isso obrigado também pela sua questão, portanto, exatamente sobre esse tema. O Michael que nos agradece, eu que agradeço. Michael, já sabe, solicitar para reunião comigo é fácil, espero ver uma mensagem sua nesse sentido. A Teresa Cruz, que nos pergunta para quando é que vai ser o arranjo e a retirada dos plásticos que ficaram na Avenida da Liberdade desde que fecharam a rua que subia para a Junta. Teresa, não estou a visualizar na Avenida da Liberdade nenhuma intervenção que... presumo, Teresa, ok, já estou como te fala dos plásticos, a Teresa deve estar a falar daqueles sabonetes vermelhos e brancos que ali se encontram. Presumo que seja isso que a Teresa fala. Esses equipamentos foram deixados no local de forma propositada, não foram esquecidos, porque vai haver uma intervenção também nessa zona, portanto, na zona da Avenida Liberdade, junto aos cafés, com vista à melhoria daquele bocadinho da avenida, com a colocação de uma passadeira sobrelevada para reduzir as velocidades que existem, quer quem vem do sentido da João Pina de Gouveia, quer quem vem do sentido da Alves Revol, e portanto esses equipamentos, essas estruturas de vermelhas e brancas não foram esquecidas, foram deixadas de forma propositada, na medida em que haverá uma reestruturação daquele troço e foi necessário perceber qual era a capacidade de estacionamento que se conseguiria desenvolver ali. Portanto, era uma situação temporária, agora será materializada através da obra que será realizada nesse local. Estamos quase a chegar ao fim, de aproveitar aqui mais 2 ou 3 questões que foram colocadas. A Paula Rego, quem também cumprimento, deixa-nos uma mensagem relativamente à Joaquim Luís, que já estava necessitada de melhorias, porque é uma rua difícil, quem nela circula, e portanto, Paula, a Joaquim Luís terá uma intervenção muito semelhante à que ocorreu na sua rua, com a criação daquele percurso de piso antiderrapante, e portanto será uma intervenção muito semelhante à ocorrida. O Franklin Nanga deixa-nos então a sua, também aqui uma mensagem, desejando aqui também, cumprimentando, aliás, e manifestando a boa iniciativa de trabalho que tem vindo a acompanhar a partir de França. Obrigado, Franklin, por nos acompanhar
mesmo estando longe, de poder acompanhar o trabalho que temos feito e no dia em que cá vier, certamente irá constatar ao vivo e a cores tudo aquilo que temos vindo aqui a falar com o propósito da melhoria da freguesia. A Paula, então, que nos agradece o esclarecimento, não tenho que agradecer. Paula, disponha sempre, esteja à vontade. Obrigado pela sua participação também e pelo seu cuidado no tema que levantou. A Teresa Cruz pergunta de estacionamento em Ribeiro Sanches, só os que ficam em segunda fila, por acaso alguma vez passou na avenida entre as 8h30 e as 9h, já passei essa hora e depois dessa hora. Aquilo que eu transmiti há pouco é que na intervenção do Parque de Lazer foi criado o estacionamento na Avenida Afonso Costa, foi reabilitado o já existente, a Ribeiro Sanches já existia, foi reabilitado e foi criada uma bolsa de estacionamento, efetivamente, e ocorre o estacionamento em segunda fila, o que torna a via muito complicada e por isso também queremos intervir no meio do Alto Ponte Abrão para otimizar o espaço com o estacionamento e assim minimizar esses efeitos. E, portanto, já tive a oportunidade de passar a todas as horas do dia nessa rua e noutras para melhor percepcionar aquilo que são os problemas e melhor percepcionar aquilo que poderão ser as soluções a apresentar com vista a mitigar, porque nem sempre é possível resolver e há estas situações, como referi, o espaço público não é elástico, não é possível crescê-lo, mas o número de veículos por fração, por habitação, chega a ser de 3 e 4 carros em alguns casos. Isso depois provoca uma grande pressão no espaço público e não há forma de dar resposta a tudo. Diz-nos o Michael que tem usado a aplicação do Sintra Resolve e as viaturas abandonadas junto à igreja ainda lá se encontram. Esse espaço temporal de facto ocorre, Michael, porquê? Porque a viatura, a remoção de uma viatura abandonada tem um processo administrativo complexo e burocrático associado, é preciso notificar a pessoa, é preciso fazer um levantamento da situação, é preciso dar tempo de resposta, enfim, é todo um processo moroso administrativo que por vezes não é tão ágil quanto gostaríamos. Tentarei responder aqui mais 2 ou 3 questões, depois já vai longo aqui a nossa sessão, sabem? Depois fica muito enfadonho para quem vê mais tarde e, portanto, respondendo aqui mais 2 questões e pedindo desculpa a seguir ao Joaquim Luís, Joaquim Silva, Joaquim Luís é a artéria que está em intervenção, mas a seguir ao Joaquim Silva deixarei as questões para a próxima sessão, também para partilhar aqui convosco mais 2 ou 3 notas. A Fernanda Marques então pergunta-nos o que tencionam fazer aos parques com balouços que estiveram encerrados e estão destruídos. Fernanda, nós recuperámos todos os parques antes de os abrir, tivemos o cuidado de pintá-los, de verificar se havia necessidades ao nível da manutenção, alguns tivemos que encomendar peças e portanto, temos efetivamente esse cuidado. Agora, se a Fernanda identificou algum parque, alguma situação que nos terá escapado, por favor, façam-nos chegar para podermos ver o que é que aconteceu e porque é que não foi reparado e reparar de imediato essa situação. Não é? Portanto, nós tivemos esse cuidado de fazer com a nossa equipa todo esse trabalho de preparação e observação das necessidades para abrirmos os parques infantis com tudo tratado. E então, como dizia, vou responder aqui à última questão do Joaquim Silva. Há aqui outras questões que foram colocadas. Eu, pedindo desculpa desde já, responderei na próxima sessão. O Joaquim Silva, que nos diz que na zona industrial é necessário cortar a erva, nem se vê os passeios. Efetivamente, Joaquim, o processo de deservagem no concelho
é feito sem a aplicação de químicos, e o que faz com que as ervas cresçam, os passeios cresçam com maior rapidez. E, portanto, obrigado pela sua mensagem. Nós também já tínhamos identificado essa situação e reportado para o município, e, portanto, fica aqui o reforço, então, feito por si, para podermos solicitar ao município que proceda à deservagem nos passeios. É uma competência da Câmara, e por isso tem que ser a Câmara a fazer. Obrigado, e pedindo desculpa uma vez mais às questões que foram colocadas e eu que não tive a oportunidade de responder. Vi agora aqui Fernando, obrigado, na Praceta Fernão Lopes. Vamos já ver o que é que aconteceu, e obrigado pela sua nota e pelo seu alerta. Então, para terminar, breves notas sobre temas que ainda não abordei. Orçamento participativo, a 8ª edição, contamos com todos vocês, com as vossas ideias, com os vossos projetos. Tem até ao dia 6 de junho para fazer chegar a sua proposta. Para fazer chegar a sua proposta, tem que ir ao site do OP da Freguesia de Massão Alto Montogrão, fazer o registro, se ainda não forem registados, submeter a sua ideia. Depois será feita a análise, será feita a avaliação com o proponente e colocada em votação depois, durante o restante período, até setembro, será aí depois o último dia da votação. Portanto, já sabem, 8ª edição. Ao longo destas 7 edições já foi possível investir cerca de 475 mil euros por ideias e projetos partindo da comunidade, por cidadãos que apresentaram a sua ideia e que foram votadas pelos seus pares, e podemos implementar um conjunto vasto de projetos. Poderão consultá-los no nosso site do OP, mas desde Parque Canino a um projeto educacional de promoção do desporto, a um projeto educacional de promoção da alimentação de hábitos saudáveis, a criação de um parque infantil no Alto Montogrão, ou a aquisição de viatura de emergência para os bombeiros. Enfim, uma panóplia de propostas já foram apresentadas, já foram materializadas, e agora, nesta 8ª edição, é a sua vez de nos fazer chegar a sua ideia, a sua proposta, e, portanto, contamos convosco. É muito simples, registro, ideia, nós depois ajudamos no resto do processo. Sobre participação, não poderia deixar de falar do Orçamento Participativo Jovem. Arrancámos com a 2ª edição a todo vapor, tem tido uma boa adesão por parte dos nossos alunos. Temos aproveitado o desconfinamento para falar com eles, estarmos nas escolas, e já contamos com mais de 130 ideias propostas pelos nossos alunos. Faremos agora um período de avaliação e de análise de todas estas ideias. Vai-nos dar aqui muito trabalho, são 130 propostas dos nossos jovens, e o nosso Orçamento Participativo Jovem, é com alegria que também partilho isto, é um dos 5 projetos candidatos ao prémio de boas práticas de participação. Portanto, de um lote de 29 candidaturas, nós fomos um dos 5 finalistas aprovados por um júri, portanto, através de uma análise de cada proposta. Ficámos entre estes 5 primeiros e passámos agora à fase da votação. Iremos partilhar convosco em breve aquilo que tem para fazer para nos ajudar a ganharmos o prémio de boas práticas, mas ficamos muito contentes por vermos valorizado o nosso trabalho, vermos valorizado ferramentas como esta do Orçamento Participativo Jovem. Já tínhamos tido também a felicidade de ter o Orçamento Participativo como um dos 5 finalistas do Prémio de Boas Práticas de Participação, e, portanto, alegra-nos e deve alegrar todos aqueles que vivem na comunidade, todos aqueles que trabalham, todos aqueles que gostam da comunidade, de vermos que temos projetos com valor, projetos que são reconhecidos por pessoas externas, pessoas capacitadas, e que agora chegou a altura de nós votarmos para podermos receber esse prémio e assim também ajudar aqui a dar um impulso à nossa juventude para participar ativamente na comunidade
e são estes estímulos que fazem com que os jovens se aproximem e deem as suas ideias e os seus contributos para a nossa freguesia. Muito bem, vamos terminar aqui o nosso direto. Peço uma vez mais desculpa a quem não tive a oportunidade de responder às questões colocadas. Ficarão para a próxima sessão. Estou a ver que não foram muitas, mas ainda assim peço desculpa. Despeço-me de todos, dando especial relevo à mensagem que há pouco referi. Por favor, mantenham o distanciamento, mantenham os cuidados de higienização, utilizem máscara sempre que estiverem fora do vosso ambiente familiar, do agregado familiar. Desfrutem dos parques, desfrutem dos nossos espaços verdes, desfrutem da freguesia, mas com cuidado. Visitem o nosso comércio local, que precisa da nossa ajuda e do nosso contributo. E daqui a 15 dias cá vos espero para mais um direto, para mais uma sessão, com as vossas ideias, com as vossas preocupações e com certeza com mais novidades daquilo que teremos para fazer na freguesia. Um bem-aja a todos, saúde, cuidem-se e bom fim de semana.